Olá, meu nome é Marcelo Christian, sou da equipe de desenvolvimento da Track and Trade e nesse vídeo eu vou te mostrar como seria automatizar uma tarefa de inspeção de equipamentos de uma empresa utilizando algumas das principais ferramentas da nossa aplicação do eCheck. Bora lá? Essa é a parte de login do eCheck. Eu vou entrar aqui no nosso ambiente de teste com o usuário já existente, que ele vai abrir na parte de dashboard, muito importante, que é onde vemos os dados que são gerados pelo eCheck. E primeiramente, a gente vai cadastrar os usuários que vão interagir com a nossa plataforma, nesse caso em específico, que vão interagir com a atividade de inspeção. Então eu vou criar uma equipe de inspetores, vou dar uma descrição que eles são responsáveis pelas inspeções dos equipamentos e no botão de criar usuário eu vou criar os usuários em si. Para esse nosso exemplo eu vou criar aqui primeiramente o nosso inspetor-chefe, eu vou dar as informações dele e vou dizer as permissões que ele vai ter na plataforma. Se eu colocar de mim, ele vai ter acesso a qualquer coisa na plataforma. Nesse caso aqui eu vou dar a permissão de leitura escrita para que ele possa fazer alterações, poder criar tarefas e outras coisas e vou criar aqui o usuário. O usuário do inspetor-chefe já criado, agora eu vou criar aqui mais um usuário de nome inspetor e vou dar a permissão de leitura para que ele não faça modificações na plataforma. E nesse usuário em específico eu vou criar aqui também perfis para identificar, por exemplo, um inspetor que trabalha no turno da manhã e outro que trabalha no turno da tarde. Então eu vou criar aqui dois perfis e vou criar o usuário. A ideia aqui é fazer com que o inspetor-chefe crie atividades para que os inspetores realizem e que o inspetor-chefe também monitore essas atividades. Com os usuários criados, agora eu vou passar para a parte de locais. Os locais podem ser muito importantes no eCheck, principalmente para as funções de geolocalização que estão presentes na plataforma. Em quem pode ver, eu defino para quais usuários vão aparecer esses locais que eu estou criando agora. O primeiro local que eu coloquei o endereço em São Paulo vai ser para simular a loja da empresa. E eu vou criar aqui outro local com endereço em Recife para simular o depósito dela. Ambos esses locais vão aparecer somente para os inspetores, porque eu coloquei o quem pode ver para a equipe de inspetores. Com os usuários e locais já criados, eu vou entrar aqui no usuário do inspetor-chefe para que a gente dê início à criação do checklist de inspeção de equipamentos. Ao fazer o login com o usuário do inspetor-chefe, a gente vai no menu lateral, cadastros em templates, que é nessa tela que ficam todos os templates e checklists cadastrados. Ao clicar no botão de criar template, nós somos redirecionados ao Template Studio. É aqui que iremos configurar e criar as perguntas para o nosso checklist. Depois de dar o nome de inspeção de equipamentos ao nosso template, nós vamos configurar as páginas, que são quase como etapas do nosso checklist. A primeira vai ser para as perguntas das condições do equipamento em si. Eu vou criar outra página para colocar as perguntas do ambiente do equipamento. Agora, de volta à primeira página, a gente já pode excluir essa pergunta de exemplo para que a gente possa realmente começar a construir o nosso checklist para fazer uma inspeção de um equipamento. A primeira questão do nosso checklist teria que ser do tipo itens de coleções, para que o inspetor pudesse selecionar qual o tipo de equipamento no momento da inspeção. Só que como não cadastramos nenhuma coleção ainda, o que eu vou fazer é deixar essa pergunta aí e salvar o template como rascunho. Ao filtrar pelo nome do nosso template, vimos que ele foi salvo como inspeção de equipamentos, e agora a gente pode cadastrar a nossa coleção. Coleções podem ser quaisquer dados que precisamos como opções para perguntas. Vamos criar primeiro um grupo de coleções, colocar o quem pode ver como inspetores e dar o nome de inspeção. Ele já cria automaticamente uma coleção e dá um nome para ela, onde já podemos manualmente começar a adicionar os itens dela. Só que ao invés de adicionar um por um, dessa vez eu vou usar a importação de dados. Nessa parte ele explica como deve ser feita essa importação de dados. Devemos baixar o arquivo, editá-lo em um programa como Excel e anexá-lo logo em seguida. Eu vou então baixar esse arquivo na minha máquina e quando eu abro, ele vai abrir com o programa do Excel, onde nós podemos fazer as alterações. Eu vou então habilitar a edição desse arquivo e colocar 3 itens dentro da coleção de equipamentos, que vai estar dentro do grupo de inspeção que nós já criamos. E aqui eu já coloquei os itens notebook, impressora e estante como itens da coleção de equipamentos, e eu também poderia colocar atributos para cada item. Mas o fato é que agora eu já posso importar esses dados para a nossa coleção. Ao término do carregamento do arquivo, eu posso clicar no botão de fazer o upload, que o upload será feito e o estado será mostrado na tela de importações e exportações. Ao atualizar a página, podemos ver que a coleção de equipamentos, nome que colocamos na planilha, foi importada corretamente para a plataforma. E agora, podemos voltar para a página de templates para usar as coleções no nosso checklist de inspeção de equipamentos.
Ao abrir o template, iremos dar de cara com a pergunta que estávamos a adicionar e podemos editá-la novamente e colocar o nome de tipo de equipamento. Após isso, podemos ir no campo de associar coleções, iremos colocar a coleção que acabamos de criar. Pode parecer confuso agora, mas quando formos responder o checklist, tudo fará sentido. No momento, colocaremos essa pergunta como obrigatória e passaremos para as outras do checklist. Colocaremos uma questão do tipo foto para que o inspetor coloque uma foto do equipamento logo após indicar o tipo dele. Colocaremos uma questão do tipo câmbio para que o inspetor coloque o valor do equipamento caso seja necessário. Nesse tipo de questão existem as condicionais, que é onde você pode restringir a resposta do usuário a um valor, e nesse caso colocaremos um valor maior que 500. Para colocar o código do equipamento, pegaremos a questão do tipo texto e aqui vemos o conceito de máscaras de entrada, que são formatações para essas questões do tipo texto. Não precisaremos de nenhuma e agora a gente pode colocar a questão do tipo código de barras, um recurso em que você aponta a câmera do seu celular para um código de barras e você consegue fazer a leitura dele. E como parte principal do checklist, verificaremos se há algum problema com o equipamento. Para isso, usaremos a questão do tipo única escolha e perguntaremos se existe avaria no equipamento. Nas opções de sim ou não, eu vou colocar na opção de sim, ou seja, existe uma avaria no equipamento, uma pergunta dependente. Então, caso o inspetor marque que sim, existe avaria no equipamento, aparecerá uma pergunta de quantas avarias existem nesse equipamento e também será solicitado as fotos dessas avarias. Logo após isso, iremos salvar, colocar como obrigatória essa pergunta de possui avaria e está pronta a página de equipamento do nosso checklist. Para a parte do ambiente do equipamento, eu vou colocar uma questão de parágrafo e uma questão muito legal de tipo assinatura, que é onde o inspetor vai coletar a assinatura do responsável pelo ambiente. Esse tipo de pergunta permite com que o usuário assine diretamente no dispositivo em que está sendo realizado o checklist. Então, nosso checklist está pronto e agora podemos salvar e publicar, que agora conseguiremos criar agendamentos e tarefas com esse checklist. Criaremos então uma tarefa com esse checklist, coisa que conseguiremos realizar também com o aplicativo. Para criarmos a tarefa, associaremos o checklist de inspeção de equipamentos que acabamos de criar e colocaremos para que a tarefa tenha o mesmo nome. Estamos com o perfil do inspetor-chefe e colocaremos como responsável por essa tarefa o inspetor da parte da manhã, colocando como horário limite meio-dia. Em local, colocaremos que a tarefa será realizada no depósito e também podemos criar uma tag para que sejam organizadas de melhor forma as tarefas. Selecionaremos então a tag criada de inspeção e clicamos em salvar que a tarefa será criada. Poderíamos executar a tarefa tanto pelo computador quanto pelo celular, mas para isso teríamos que trocar para o usuário de inspetor, pois ele é o responsável pela tarefa e assim podemos executá-la. Mostrarei então o processo de execução da tarefa no aplicativo do Check, disponível tanto para Android quanto para iOS. Entrando com o usuário inspetor e selecionando o perfil responsável pela tarefa inspetor da manhã, conseguiremos visualizar a tarefa e as informações que colocamos na criação. Ao clicar em iniciar checklist, o status da tarefa muda para realizando e já podemos responder o tipo do equipamento como um notebook. O aplicativo irá abrir então a câmera do celular para respondermos a questão foto do equipamento e podemos colocar também o seu valor. Colocaremos então o código do equipamento e logo em seguida na questão do tipo código de barras, o aplicativo vai abrir a câmera do celular com um leitor de código de barras integrado para que possamos fazer a leitura. Responderemos que o equipamento possui sim avarias, irão aparecer as perguntas de quantidade de avarias, que colocaremos duas, e colocaremos duas fotos para essas duas avarias. Podemos validar essas fotos e passar para a segunda página, que é sobre o ambiente do equipamento. Ao responder que está tudo ok com o ambiente, poderemos então responder a questão de assinatura. Assinarei então na tela do celular que o aplicativo vai salvar essa assinatura e podemos então concluir o checklist. Com as respostas salvas, eu posso então marcar a tarefa como concluída, que o status irá mudar para completa. Eu posso revisar as respostas quando for necessário e a resposta ficará arquivada na aba de completas. Voltaremos então para o computador e checamos que a tarefa já está marcada como completa. Já podemos visualizar aqui as respostas, mas eu vou trocar rapidamente para o inspetor-chefe novamente para que possamos ver o recurso de feedback no iCheck. Com o inspetor-chefe, eu cliquei em validar que a tarefa já é marcada como validada e eu também posso visualizar o relatório dessa tarefa. No relatório, temos acesso a tudo que foi respondido na tarefa e temos outros tipos de feedbacks, como likes, dislikes e comentários. Deixaremos o comentário do inspetor-chefe e poderemos também exportar esse relatório para um arquivo em PDF. O PDF já foi gerado do relatório e agora temos todas as informações que foram respondidas no checklist, agora no formato em PDF, para ser compartilhado com qualquer pessoa.
Agora imagine que essa inspeção de equipamentos tenha que ser realizada diariamente, por exemplo. Para que você não precise todo dia criar uma tarefa diferente, é para isso que a gente tem os agendamentos. Para criar o agendamento, eu vou colocar o título de inspeção diária e vou colocar o período que é para essa inspeção acontecer diariamente. Definirei o horário em que essa tarefa precisa ser respondida e também em participantes eu posso colocar que os inspetores serão os participantes e qual um deles pode responder essa tarefa. Em local eu vou definir que esse checklist precisa ser respondido na loja principal e vou selecionar o nosso checklist de inspeção de equipamentos. Agendamento criado, eu posso editá-lo a qualquer momento, agora vamos ver como ele aparece no aplicativo. No aplicativo, na aba de agenda, podemos ver os agendamentos aparecendo diariamente até o dia limite do período em que colocamos na criação. Indo até o dia atual, podemos abrir o agendamento do dia e responder o checklist atrelado a esse agendamento. Respondendo bem rapidamente o checklist da mesma maneira que fizemos em tarefa, podemos finalizar o checklist, que o agendamento será marcado como completo. Ao fechar, visualizamos que o agendamento foi finalizado, então podemos voltar para o computador. De volta ao computador, entramos então na parte de monitoramento e checklists e podemos visualizar o checklist que acabamos de responder no agendamento de inspeção diária de equipamento. E aqui podemos acessar o relatório desse checklist da mesma maneira que fizemos em tarefas, onde podemos também validar as respostas e colocar likes, dislikes e comentários. Nessa resposta, eu simulei um dislike com um comentário do inspetor-chefe e agora eu vou trocar de conta para o inspetor novamente para podermos visualizar esse feedback na parte de monitoramento e feedbacks. E essa imagem do celular mostra a notificação que o inspetor recebeu quando o inspetor-chefe deu dislike na sua resposta. E a partir do feedback, também podemos acessar o relatório desse checklist. Além dessas, existem várias outras funcionalidades dentro do eCheck, como por exemplo, a funcionalidade de tickets, mas isso seria assunto para um outro vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha entendido e até a próxima.